Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou responder as suas dúvidas. As perguntas que me deixaram lá no Instagram, na caixinha de perguntas. Algumas eu já respondi lá, outras eu vou responder aqui. Vou colocar na tela as dúvidas que eu vou responder hoje. Antes da gente começar, como é de praxe, eu vou pedir para você clicar em gostei porque ajuda bastante o canal, ajuda as pessoas que estão estudando a ter acesso a esse vídeo. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, faça parte do canal, é só se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações, com isso você fica sabendo quando a gente liberar vídeos novos. Agora nós vamos responder a pergunta do João Vitor. Ele deixou duas perguntas aqui que têm conexão uma com a outra. Ele perguntou onde lançar opções menos líquidas, como NBR, GRND. Ele disse que a Clear não deixa e a Rico chama margem. E ele fez outra pergunta, onde lançar opções longas sem chamadas malucas de margem, apenas com o ativo em custódia. Então aqui basicamente qualquer corretora teoricamente pode fazer isso. Na Rico, se não estiver dando certo para fazer, fala no chat, vê se eles conseguem ajustar isso. Se eles não conseguirem, parta para outra corretora. Hoje em dia, basicamente, qualquer corretora vai liberar. Corretoras como Orama, XP, BTG, geralmente todas essas corretoras um pouco mais completas deixam você operar da forma que você quiser. Se está tendo algum requisito anormal na corretora que você está, sai fora, ou então antes conversa com seu assessor, conversa com o chat da corretora, porque o normal é você poder fazer. A Clear ela é bem específica, tem coisas que ela deixa fazer e facilita, tem outras que ela simplesmente te bloqueia. Então ela não tem muita flexibilidade, você tem que partir para outra mesmo. A Rico já faz muito tempo que eu não faço nada na Rico, então eu não sei te explicar como que tá lá. Mas na dúvida fala no chat, se realmente eles não permitirem, parta para outra corretora. Alguma dessas que eu te falei vai permitir você operar dessa forma. Agora o Gustavo Caldeira perguntou o que eu acho de substituir a compra de ações por calls deep in the money. Eu acho o seguinte, para quem quer fazer um swing trade, uma operação temporária com a ação, essa é uma alternativa ótima. É bem mais vantajoso comprar as opções deep in the money do que comprar as ações. Porém, se você for um holder que pratica lá o buy and hold, então essa operação não vai fazer muito sentido para você. Se você quer ter essa ação, receber os dividendos e manter ela por muito tempo, então não dá para substituir por uma opção. A alternativa da gente escolher uma opção no lugar de uma ação vai ser para operações do estilo swing trade, que dura uma semana, um mês, 2 meses, até uns 6 meses a gente troca tranquilamente aqui no mercado brasileiro. Em alguns poucos ativos, até mais que isso. Só que é para esse objetivo, é para o seu swing trade temporário. Quando você vai fazer operações que você não tem prazo para sair, então você precisa ficar com a ação e não utilizar a opção. Agora a pergunta do Lucas, quais operações você recomenda com opções nos Estados Unidos para quem está iniciando? Essa resposta vai ser dividida em dois perfis. Quem está começando, mas tem um financeiro alto, quem está com muita grana lá nos Estados Unidos, ou quem está começando lá com financeiro baixo. Quem tem um financeiro alto é o mais simples, é só você começar da mesma maneira que você começou aqui. Você pode começar fazendo venda coberta, você pode começar fazendo suas vendas de put e também depois fazendo suas travas, algumas compras a seco. Aí vai depender do que você conhece, do que você já sabe fazer. Então, para quem tem grana, começar nos Estados Unidos pode ser da mesma maneira que você começou no Brasil. Quem não tem lá muito dinheiro não vai conseguir fazer com facilidade uma venda coberta ou uma venda de put, que são operações conservadoras. Por que não vai conseguir? Porque as ações nos Estados Unidos, elas costumam ficar caras. Como os dividendos são tributados nos Estados Unidos, em vez deles distribuírem os dividendos, eles costumam recomprar as próprias ações. Então essas ações com o tempo vão ficando cada vez mais caras. A ação da Berkshire classe A vale mais de 300 mil dólares. Para fazer uma venda coberta com ela, você precisaria de ter mais de 30 milhões de dólares. Esse é um exemplo exagerado, mas mostra como que nos Estados Unidos em geral a gente precisa ter mais dinheiro para fazer venda coberta. Então se você está nesse cenário onde você não está começando com 100 mil dólares, com 200 mil dólares, onde seria fácil fazer venda coberta, então o melhor é você começar operando sem utilizar ações, você fazer operações com opções, somente operações que envolvam exclusivamente opções, como travas e compra a seco. Então aqui vai a minha sugestão. A maioria das pessoas que começar sem financeiro, melhor é começar com travas,
e algumas compras a seco. Agora a pergunta do Thiago é uma pergunta bem comum para quem vem do day trade, para quem vem do swing trade ali, aquelas operações de uma semana, duas. Você usa stop loss em opções? Como gerencia os ganhos e as perdas em opções? A resposta simples e rápida: eu não utilizo stop loss em opções. Tem gente que tenta utilizar, como as opções são pouco líquidas e os preços variam muito. Muitas vezes quem utiliza o stop, acontece de o stop não funcionar, porque o preço da opção pode pular centavos, e aí não chega no seu stop e você tem um prejuízo maior que o esperado. A melhor forma de gerenciar as operações com opções, principalmente nas operações arriscadas, é você definir o seu prejuízo máximo. Nas opções, o prejuízo é controlado, você monta uma operação e já sabe o máximo que você pode perder. Então, o ideal é você sempre operar dentro desse racional de você saber de antemão o máximo que você pode perder. Seria um stop natural, é um limite máximo da onde você pode chegar no prejuízo. Esse stop natural, esse hard stop, é o que a gente mais utiliza nas opções. Com ele, você comprou uma opção, custa lá R$1, você comprou 100, você utilizou R$100, você não consegue perder mais do que esses R$100. Então, é assim que a gente faz para gerenciar o nosso risco nas opções. Algumas outras operações funcionam um pouquinho diferente, mas de modo geral, as operações mais arriscadas a gente tem esse instrumento de escolher um prejuízo máximo. Se você está montando uma operação que tem um prejuízo indeterminado, um prejuízo ilimitado, então repensa nessa operação sua, porque existe uma alternativa de fazer ela, a mesma operação que você está fazendo, travando o seu risco. E esse travar o risco vai ser o mais próximo que a gente utiliza de stop, e na verdade funciona melhor que o stop, porque stop muitas vezes não funciona. Agora a pergunta do Cícero: comenta a venda de call já tendo a ação e de put tendo a garantia no profit, não achei nada na net. Basicamente você pode fazer manualmente ali no profit. Se você já tem a ação, você só escolhe a call que você quer vender e vende. A sua corretora deve saber o que fazer assim que ela perceber que tem essa call vendida. A venda de put é a mesma coisa. Se você tem ativos alocados na garantia da sua corretora, esses ativos já vão proteger aqui, já vão garantir essa put e não vai ter chamada de margens. Então, se você estiver nesse cenário onde você não tem as ações de garantia, mas você tem dinheiro, assim que você vender a put, a corretora vai chamar margem, vai debitar lá uns 15, 20% do seu risco total, do risco do exercício, do seu financeiro lá. No seu extrato vai aparecer um débito chamada de margem. Isso é normal, tá? É um débito temporário para tentar garantir a operação, para tentar cobrir o risco que você está correndo. No Profit é só fazer direto as operações, você não precisa fazer nada de diferente. Você vende a call que você quiser, você vende a put que você quiser. A parte de garantias vai depender muito da sua corretora, mas de modo geral funciona bem, é só você vender que a corretora lida aí com essa parte. Agora a pergunta do Lucas Vieira: quais são os riscos de utilizar somente a volatilidade histórica para julgar o preço de uma opção? Basicamente, essa pergunta a gente pode utilizar ela para qualquer coisa. Quanto menos informação você utilizar para fazer uma análise ou uma previsão, pior, mais carente é essa análise. Você utilizar só a volatilidade histórica é um dado mais antigo, mais lento. Não vai ser tão útil para você para tentar prever, para tentar julgar o que provavelmente vai acontecer com essa opção ou para prever aí o que pode acontecer com esse ativo. Quando você vai fazer análise de uma ação para você escolher aonde você vai aportar o seu dinheiro, é a mesma coisa se você usar só um indicador fundamentalista ou se você estiver olhando só uma informação, qualquer que seja ela, vai ser uma análise precária. O ideal é você utilizar uma série de informações, você criar um contexto em volta daquilo que você está analisando para definir se vale a pena ou não investir naquilo. Seja uma opção, seja uma ação. O princípio é o mesmo. Quanto mais informações, melhor. A volatilidade histórica é uma informação válida, é útil, mas é carente você definir um investimento baseado somente nela. Agora a pergunta do Clayton Crispim: em opções, você acha que estratégias de intervalo são melhores que a direcional? Não, de maneira alguma eu acho que elas são melhores. Eu acho que os dois tipos de operação são extremamente úteis. A gente pode utilizar os dois tipos de operações.
Até ao mesmo tempo, dependendo do cenário, depende de como você está vendo, o que você vê de mais provável de acontecer. Eu utilizo os dois tipos de operação. Eu tenho um peso maior no direcional do que no não direcional, do que no intervalo. O que eu uso mais de intervalo são os strangles, porém eu já fiz um dinheiro legal operando o Idle Condor, por exemplo. Então assim, eu acredito que tudo é válido, só que o que encaixou melhor para mim em toda a minha estratégia, o que casou melhor, foram as operações que eu já passei para vocês. Vou deixar o vídeo aqui no card mostrando todo o meu racional das operações que eu utilizo. Eu acabo tendo um peso mais direcional do que de intervalo. Porém, os dois tipos de operações são válidos e dá para fazer dinheiro com os dois tipos de operações. Agora a pergunta do Jonas: se tivesse começado com R$1 milhão, o que faria? A maioria das pessoas devem começar com bem menos, só que independente do valor, com menos ou com mais, se lá você começa com 5 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, funciona da mesma maneira. Você precisa ter um gerenciamento, ter uma divisão do que você vai fazer com cada parte do dinheiro. Alocar parte em segurança, parte em risco, ter uma reserva de emergência para te proteger em casos aí de infortúnios, igual aconteceu em 2020. Eu teria a seguinte divisão se eu começasse nesse cenário e também se eu começasse em cenários diferentes. Eu faria o que eu faço hoje, 90% ativos para o longo prazo, que vai me aposentar lá na frente, principalmente boas empresas, FIs, coisas para gerar renda lá no futuro. Dentro dessas boas empresas, várias delas provavelmente vão ter liquidez em opções. Com isso eu faço venda coberta e para aportar, comprar mais ações, eu faço a venda de put, que é exatamente o que eu faço hoje. Agora com 10% do meu patrimônio, aqui 1 milhão, com 100 mil reais, pegaria esse dinheiro e faria operações mais arriscadas com opções. Eu dividiria uma parte para montar um strangle, outra parte para fazer algumas travas a crédito e outra parte eu faria várias compras a seco, de preferência de opções longas. E claro, a gente não precisa fazer tudo isso somente no Brasil. Você pode comprar ações para o seu longo prazo nos Estados Unidos também. Lá tem uma variedade muito maior. Você pode fazer operações especulativas aqui nos Estados Unidos também, que tem uma liquidez e uma variedade muito maior. Então é legal você ter essa divisão. Isso aqui é um pouco daquela ideia da estratégia de barbell do Taleb. Você usa muita segurança e um pouco de risco para complementar e ter uma funcionalidade boa aí entre as duas coisas. Em vez de você ficar num meio termo, você distribui entre bastante segurança e risco. Para mim, comprar boas empresas é uma ideia extremamente segura e opções, principalmente as operações mais especulativas, tem um risco maior. Então eu faço essa divisão dos meus ativos. Eu acho que faz muito sentido e tem dado um retorno muito positivo para mim. Eu com 100 mil, 10 mil, R$1.000 ou 1 milhão ou 10 milhões de reais, eu faria exatamente a mesma coisa. O único porém é que se você tem R$1.000, você vai ter dificuldade de fazer uma venda coberta, por exemplo. Mas assim que você tiver um volume um pouco maior, você pode agregar sim a venda coberta e a venda de put. Eu acho que é só essa limitação. Todas as outras operações a gente consegue fazer normalmente com opções, mesmo com um dinheiro menor ou com dinheiro maior, nem se fala. Espero ter ajudado todos vocês. Se você quiser me deixar uma pergunta, me adiciona lá no Instagram, é esse @carvalho.jimmy que eu deixo aqui no canto. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Lá constantemente eu deixo caixa de pergunta para você deixar sua dúvida. Você pode me deixar sua pergunta lá e algumas perguntas eu respondo por lá, algumas outras eu respondo por aqui. Se você ainda não clicou em gostei, eu vou te pedir para na parceria clicar em gostei. Isso ajuda bastante o canal, ajuda o vídeo, faz o vídeo chegar em quem está estudando, faz o vídeo a chegar em pessoas que estão querendo aprender opções. Isso faz essas pessoas aprenderem, faz o nosso mercado ter mais liquidez. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você pode fazer parte do canal se inscrevendo aqui embaixo, ativando as notificações. Com isso você fica sabendo quando a gente liberar vídeos novos. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.